Dando continuidade ao seminário, iniciamos neste momento o segundo painel com o tema Potencialidades e Risco da Inteligência Artificial, Ética e Regulação na Era Digital. Compõe a mesa como moderadora a doutora Aline Osório, secretária-geral do Supremo Tribunal Federal, e como palestrantes a doutora Ana Frazão, professora de Direito da Universidade de Brasília e advogada, o doutor Juan Davi Gutierrez, professor da Escola de Governo da Universidade de Los Angeles, Colômbia, e o doutor Caio César Vieira Machado, doutorando pela Universidade de Oxford e pela Universidade de São Paulo, e cofundador do Instituto Vero. Neste momento, tem a palavra a doutora Aline Osório. Boa tarde a todas e todos. É uma felicidade, uma honra estar aqui com os nossos palestrantes, com todos vocês. E, considerando que já estamos quase no horário do almoço, o meu papel aqui é, basicamente, ceder a palavra para os palestrantes, para que possam proferir suas palestras. E, então, eu apresento a doutora Ana Frazão, que é advogada e professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da UNB. A professora Ana Frazão é doutora em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, foi conselheira do CAD entre 2012 e 2015 e foi também diretora da Faculdade de Direito da UNB de 2009 a 2012. Ana, a palavra é sua. Muito obrigada, querida Aline. Boa tarde já a todos. Em nome da ministra Irlene Lobo e também da querida amiga Laura Scherter, eu cumprimento a todos que nos assistem. Faço um cumprimento também muito especial à querida Aline, ao Juan, ao Caio. É um prazer estarmos juntos aqui nessa mesa. E a minha ideia, já que o nosso painel apontava um pouco para a questão da necessidade de regulação e, claro, fazer todas as interlocuções também com as discussões éticas, seria, numa primeira parte da minha fala, retomar um pouco do que foi falado no excelente primeiro painel, para a gente tentar entender um pouco qual é o estado da arte sobre a utilização de inteligência artificial no momento. Depois, falar um pouco sobre como regular a inteligência artificial, partindo da premissa de que hoje a discussão não é mais sobre se devemos, mas sim como devemos. E, ao final, trazer algumas considerações sobre a utilização de inteligência artificial no Poder Judiciário, já que, como estamos no Supremo Tribunal Federal, e esse é um assunto absolutamente importante e urgente, me pareceu que seria também muito interessante tratarmos desse tipo de assunto. Então, vejam, indo, então, para a primeira parte da minha fala, ficou muito claro aqui no painel anterior, e quando a gente analisa as atuais aplicações de inteligência artificial, a literatura específica sobre o tema, o quanto a inteligência artificial, hoje, muito mais do que fazer parte da nossa vida, ela vai desbravando novas esferas de vida. E, basicamente, nós temos delegado a sistemas de inteligência artificial uma série de processos decisórios que antes eram tomados por agentes privados e por agentes públicos. Daí não ser exagero mencionarmos que algoritmos são instrumentos de ação política, porque estamos falando, repito, muitas vezes, do arbitramento de valores, seja na esfera privada, quem vai ser contratado, quem vai ter acesso a uma determinada oportunidade, quem vai ser promovido, quem vai ser demitido. Vejam que, na esfera do consumo, até a precificação, que durante muito tempo foi considerada o cerne da livre iniciativa, hoje é feita por sistemas algorítmicos. E se esse processo já está muito avançado no setor privado, ele também está muito avançado no setor público. E isso vem gerando, de fato, uma série de problemas e desafios sociais, políticos e jurídicos. No âmbito empresarial, esses desafios são enormes, porque, quando a gente conjuga isso a uma economia de plataforma, as possibilidades de concorrência desleal, de práticas predatórias, são imensas. Mas, quando a gente analisa pela ótica do consumidor e do cidadão, aí, de fato, as consequências são ainda mais preocupantes. Hoje, sistemas de inteligência artificial, ao decidirem muitas vezes sobre nossas vidas, têm impactos muito grandes também nos direitos fundamentais dos cidadãos, como o próprio ministro Barroso já destacou na sua fala de abertura. Então, diante de um contexto anterior, em que muitas das garantias fundamentais
eram pensadas diante do Estado, hoje, muito do constitucionalismo digital tem sido criado a partir de redirecionar essas garantias para agentes privados, que muitas vezes possuem poderes equivalentes ou, às vezes, até superiores ao dos Estados. Foi até mencionada aqui a expressão Leviatã algorítmica, e, de fato, isso traz muitas repercussões para o nosso debate. E vejam que, para além de todos os riscos, o que temos visto é que esses sistemas, e isso foi retratado também no primeiro painel, eles não são propriamente tão objetivos quando se pensa, eles podem, de fato, cometer uma série de erros, alucinações, muitas vezes sem que nem mesmo entendamos por que eles estão errando. Há toda a discussão também sobre inversão de hierarquias informacionais, o problema das deepfakes, o problema das discriminações, até porque, como o professor Flávio mencionou também aqui na sua palestra, nem tudo que é provável em termos de cálculos probabilísticos e verossímil necessariamente é certo. Então, embora esses sistemas consigam processar uma quantidade imensa de informações, em muitos casos, eles não nos darão a resposta correta. E vejam que esses riscos se projetam em tantas e tantas dimensões. Elas vão desde o nível individual, a professora Patrícia trouxe aqui todas as preocupações relacionadas aos neurodireitos, a ideia de que hoje talvez a nossa maior luta seja para preservar a nossa privacidade cerebral, o nosso livre-arbítrio, o que se projeta, por exemplo, no direito de não ser manipulado. Mas isso também tem uma dimensão coletiva, social e política muito importante. Quando a ministra Edilene e tantos outros trouxeram aqui as repercussões da utilização da inteligência artificial em processos eleitorais, percebam que, a rigor, falar hoje em regulação de inteligência artificial é falar daquilo que é mais importante para nós, é falar dos nossos direitos fundamentais, é falar do livre desenvolvimento da personalidade, é falar da coesão da sociedade, é falar de um fluxo informacional adequado, é falar da preservação das instituições democráticas. Então, vejam que não estamos falando aqui de um assunto que é trivial. Falar de riscos de inteligência artificial não é realmente estar falando de teorias conspiratórias ou de excessos ou exageros. É falar realmente de algo real. Se essas tecnologias trazem muitos benefícios, elas também trazem riscos, e a gente vai precisar encontrar uma forma de equilibrar os benefícios que elas trazem com a manutenção dos direitos fundamentais, das constituições e dos processos democráticos. Diante disso, então, eu já passo para a segunda parte da minha fala para fazer uma provocação. Por que, então, regular e como vamos regular? É claro que essa discussão sobre a ética na inteligência artificial, ela é muito importante, mas, ao meu ver, ela não vai adiantar sozinha, e nós temos toda uma experiência prática nesse sentido. Recentemente, tivemos oportunidade de ver todas as alucinações e bizarrices que a inteligência generativa adotada pelo Google começou a produzir, sugerindo que pessoas colocassem cola em pizza, corressem com tesouras e tantas outras coisas. E é claro que esse tipo de resultado ele reflete uma série de limitações desses sistemas, não temos dúvidas sobre isso. Mas, do ponto de vista político e jurídico, há um ponto aqui. Como é que uma empresa tão importante, uma Big Tech tão poderosa, disponibiliza uma tecnologia que, muito rapidamente, já se mostrou tão falha? E uma das respostas possíveis é: ele faz porque ele pode, porque ele tem muito poder político e econômico e não tem nenhuma constrição do ponto de vista jurídico. Então, a rigor, ele pode transformar sociedades, sistemas políticos em um grande laboratório, submeter todos nós a uma tecnologia para ver no que dá e, eventualmente, resolver, se é que vai resolver, os danos no momento em que ele achar adequado. Esse é um ponto que mostra que as iniciativas voluntárias dos agentes econômicos que estão envolvidos nesses processos, elas simplesmente não estão resolvendo o problema. Por mais que todos hoje discutam sobre programas de compliance, sobre incorporação de parâmetros éticos na elaboração desses sistemas e na sua execução,
fato é que a prática tem nos mostrado um cenário muito diferente. E talvez por essa razão eu seja tão cética no sentido de achar que somente uma autorregulação ou uma iniciativa voluntária das empresas vai resolver. Concordo plenamente com a professora Laura quando ela nos fala da importância da autorregulação, mas, como ela mesma destacou, a autorregulação não pode acontecer num vazio institucional. E, para isso, a heterorregulação é muito importante ao mostrar quais são as obrigações cogentes que devem ser adotadas por vários desses agentes. E é por essa razão que, quando a gente vai observar essa discussão no âmbito mundial, a gente vai ver, seja pela iniciativa da União Europeia, recentes resoluções de órgãos importantes como a ONU, todas essas iniciativas convergentes no sentido de que precisamos avançar, sim, na regulação de uma inteligência artificial. Mas vejam, uma primeira dificuldade para essa regulação é entendermos que falar de inteligência artificial não é falar de um bloco monolítico, é falar de um conjunto consideravelmente diversificado de utilizações que, exatamente por isso, apresentam riscos diversos. Daí porque a tendência hoje, como, aliás, consta do PL 2338, projeto que foi, inclusive, elaborado por uma comissão de juristas, do qual eu tive a honra de fazer parte, a professora Laura foi a relatora, o ministro Cueva, o presidente dessa comissão, ele já se baseou seguindo todas as tendências mundiais mais modernas, no sentido de uma regulação por risco, que, exatamente por ser uma regulação por risco, é também uma regulação responsiva, que vai admitir e até mesmo demandar uma interação muito grande entre regulador e regulado. Mas, vejam, lidar com risco não é algo tão simples assim. É claro que vai envolver uma grande dimensão de regulação por evidências. E daí a importância da ciência, da estatística e de uma série de outras áreas do saber que vão nos ajudar a entender que tipos de riscos são mais altos e, exatamente por isso, vão exigir um nível de atenção, de cuidado e de diligência maior por parte desses agentes, a fim de não sobrecarregarmos diversas utilizações de inteligência artificial que não sejam tão arriscadas, com uma série de obrigações que, como todos nós sabemos, impõem, sim, um custo às empresas, ainda que um custo justificável em várias searas. Mas percebam, para além desse componente científico do risco, a literatura mais contemporânea tem apontado também que existe uma dimensão social e cultural do risco. Falar em risco não é falar apenas em uma questão científica, é falar também sobre os valores culturalmente compartilhados por uma determinada comunidade. É falar sobre, sim, que medida uma determinada comunidade está disposta a correr também determinado risco. E é por isso que esses modelos regulatórios também precisarão encontrar formas de participação popular, para que, unindo-se ciência e participação popular, possamos encontrar aí caminhos para a avaliação desse risco. Quando a comissão de juristas estava reunida para se pensar nisso, logo se entendeu que haveria, sim, a necessidade de fazer uma classificação de riscos. Alguns riscos são riscos inadmissíveis, são chamados riscos excessivos, e aí não pode haver outra resposta senão a proibição. Os altos riscos precisam, sim, ser assumidos, porém, com uma série de contrapartidas e obrigações que possam minimamente mitigar e controlar esse risco, inclusive tornando-o suscetível de accountability e de supervisão por autoridades competentes e pela sociedade civil como um todo. E para aqueles riscos que não são nem excessivos nem altos, então a ideia aí é de que o modelo regulatório seja bem mais suave, a fim de possibilitar a inovação em uma escala mais avançada. Porém, vejam, classificar riscos não é algo simples. Mais do que isso, como conciliar
algo que é tão mutável e tão dinâmico com a segurança jurídica. Uma das soluções cogitadas no projeto foi, portanto, ao lado da classificação de riscos, apresentar uma taxonomia desses riscos para adiantar, desde já, o que é considerado um risco excessivo, o que é considerado um alto risco. E mais, admitir que exista uma autoridade competente que possa atualizar essa classificação, porque aí essa solução tentaria, dentro do possível, compatibilizar a segurança jurídica, que é tão importante, mas, ao mesmo tempo, incorporar elementos de adaptabilidade e flexibilidade, possibilitando, então, uma atualização constante desse rol. E mais, ainda é necessário, e eu fico feliz que o PL 2338 tenha acolhido essa solução, deixarmos um espaço para o princípio da precaução. Porque falarmos em risco é falarmos em algo que, pelo menos, podemos minimamente prever e, consequentemente, controlar e gerenciar. Mas o que temos visto é que, em assuntos complexos, como meio ambiente, tecnologia e alguns outros correlatos, estamos cercados do que alguns estudiosos chamam de incertezas radicais, ou seja, aquilo que nem sabemos que não sabemos. E é exatamente por isso que, em uma série de circunstâncias, vamos precisar ir além da prevenção, que é um princípio que, como sabemos, foi estruturado para o risco, e tenhamos que seguir também com a precaução, que é exatamente aquela atitude que, de alguma maneira, visa a endereçar as preocupações com as incertezas. Me parece que esse é um caminho bastante interessante. Eu espero que, realmente, o projeto, com uma série de adaptações supervenientes, possa, de fato, prosseguir, porque me parece que ele apresenta, sim, uma solução muito adequada e compatível para todos esses desafios. E esses desafios não são poucos, e, como eu disse, eu gostaria de voltar ao problema do poder judiciário, já que falar de inteligência artificial no poder público normalmente já é algo mais complicado ainda, porque, vejam, uma série de problemas dos sistemas de inteligência artificial que já existem no setor privado tornam-se ainda mais dramáticos no setor público. Uma coisa é uma decisão ininteligível no setor privado, e esse é um grande problema de decisões algorítmicas, a falta de explicabilidade. Mas como fazer com esse problema no poder público, que, além de tudo, está sujeito a uma série de princípios muito próprios, como o dever de motivação? Vejam, então, que trazer toda essa complexidade para o poder público, criando, muitas vezes, até uma espécie de parceria entre poder público e poder privado, porque quem programa o sistema de inteligência artificial pode ser um agente privado. Essa relação entre homem e máquina não é uma relação simples. Mais do que isso, uma série de conflitos poderão acontecer aqui. Imaginem os senhores que é um grande agente privado que vai elaborar o sistema de inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal. Ele terá acesso a todos os dados, provavelmente, do tribunal. Qual é a segurança? Ele pode ser parte do processo, ele, muitas vezes, é um grande demandante ou demandado. Como fazermos para que ele não utilize as informações privilegiadas a que ele tem acesso em seu benefício próprio? Ele pode ofertar um sistema de inteligência artificial para um tribunal e, ao mesmo tempo, ofertar soluções de tecnologia para partes e para agentes privados que têm interesse direto naquele tipo de situação? Percebam, então, que utilizar a inteligência artificial no Poder Judiciário é algo muito delicado. Até porque, ao meu ver, há um grande risco, para além da violação de uma série de garantias fundamentais, há um grande risco de transformar a disputa judicial, que, em princípio, deveria ser pela melhor tese, em uma disputa por quem tem a melhor tecnologia. Porque, a partir do momento que os tribunais começam a ter sistemas tecnológicos, é normal e compreensível que grandes agentes tentem entender esses sistemas, se aproveitar, eventualmente, das suas falhas, e, obviamente, que litigantes mais poderosos terão muito mais condições de enfrentar esse novo mundo do que aqueles litigantes que são fracos.
diante de um país como o Brasil, e como a ministra Edilene Lobo também ressaltou, em que temos tantos problemas relacionados não só à raça, a gênero, mas também até mesmo à discriminação contra pobres, como fazer para que essa incorporação de tecnologia, de fato, possa se dar sem conflitos de interesse, informações privilegiadas, sem que possa subverter os próprios princípios do processo e, mais do que isso, sendo um instrumento que, longe de perpetuar discriminações, tente, inclusive, contornar essas discriminações. Esse é um problema bastante grande. E vejam, a rigor, não adianta dizer, mas estamos longe da figura do juiz robô. Mesmo a classificação de um processo pode ser algo extremamente importante para o destino daquele processo. Mesmo quando uma máquina funciona como assessora e simplesmente submete ao juiz um modelo de decisão, percebam, pode ser que aquele juiz, no seu contexto, nem tenha como questionar, eventualmente, o resultado da máquina, como, inclusive, tem inúmeros incentivos para chancelar esse resultado, ainda mais diante da quantidade imensa de processos que, normalmente, um juiz brasileiro detém. Então, não são pontos banais. E vejam, quando a gente imagina todos os problemas que decorrem desses sistemas, que já foram citados aqui, alucinações, falta de objetividade, possibilidade de resultados contraditórios, esses problemas por si só já não são banais. Mas fato é que a máquina tende a, muitas vezes, refletir no futuro o passado, porque ela se alimenta de dados passados. Mas o direito não vive apenas do passado. Ele exige e envolve alguns momentos transformadores. Por mais que as máquinas tenham uma grande capacidade de processamento de dados, a literatura atual tem demonstrado que elas não conseguem, ou pelo menos ainda não conseguem, fazer uma série de juízos que somente os seres humanos são capazes de fazer. Elas não são capazes de fazer o framing, o enquadramento. Ao mudar o enquadramento do problema, a solução pode ser diversa. Durante muito tempo, no Brasil, se entendeu que a união estável era uma prestação de serviço. Depois, ela virou uma sociedade de fato, para só então ela se tornar uma união familiar. Mas no que eu mudo o enquadramento, eu mudo por completo as consequências jurídicas daquele vínculo. E foi em razão dessa mudança de enquadramento que foi possível uma adaptação do direito para a realidade social. Mais do que isso, as máquinas trabalham com correlações, mas não com causalidades. Causalidades são juízos humanos complexos, mesmo nas ciências naturais, porque os dados não costumam vir do céu e sempre vão exigir, em alguma medida, uma alta dose de interpretação. Máquinas não trabalham com contrafactuais, máquinas não trabalham com constrições. Ou seja, delegar julgamentos ou atividades da mente humana para máquinas envolve um grande risco. E é por isso que temos que caminhar para alternativas que, de fato, conciliem o potencial das máquinas, mas com uma supervisão humana que não só possa identificar as falhas das máquinas, como, essencialmente, possa suprir as deficiências do julgamento das máquinas, sempre que isso for possível. E eu gostaria de finalizar, então, a minha fala, já vi que o meu tempo acabou, fazendo referência a um excelente livro do Acemoglu e do Johnson, que se chama Power and Progress. Esse é um livro que os autores se dedicam a estudar a inovação ao longo dos últimos 1000 anos. E uma das conclusões muito interessantes desses autores é de que, ao contrário de que normalmente se pensa, a inovação não necessariamente vem para melhorar a vida da maior parte da população. E, em vários momentos, ela vem exatamente reforçando desigualdades, sendo apropriada por uma parcela muito pequena da população e reforçando ainda mais a exclusão. Tanto que eles dizem que, se hoje a gente avançou em razão da tecnologia, isso se deu muito em decorrência das lutas sociais e da própria ação do direito, no sentido de tentar distribuir socialmente os benefícios daquela tecnologia. Me parece que essa é uma reflexão fundamental nesse momento, para a gente entender que, como já foi dito aqui por vários antes de mim, dificilmente, se deixarmos as coisas correrem soltas, esses benefícios serão alcançados. Dificilmente haverá esse equilíbrio entre inovação e respeito a direitos fundamentais.
dificilmente haverá uma justa distribuição dos benefícios dessas tecnologias. Eu acho que com essas palavras, querida Aline, eu já concluo aqui a minha fala, agradecendo muito pela atenção e, claro, me colocando à disposição de vocês. Muito obrigada. Agradecendo a instigante palestra da professora Ana Frazão, eu passo desde logo, sem perder nem um segundo, ao professor Juan Gutierrez, que é PhD em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford e professor associado da Escola de Governo da Universidade de Los Andes, na Colômbia. A palavra é sua. Obrigado, boa tarde. Eu não falo português, nem sequer portunhol. Entonces les pido que tengan mucha paciencia. Organicé mis diapositivas para que estén en portugués, entonces eso les va a ayudar un poco. Yo quiero comenzar por agradecer esta invitación, por supuesto. Para mí é uma honra estar aqui no Supremo Tribunal Federal e no Direito Constitucional de América Latina, como o acesso à saúde, particularmente no setor farmacêutico, proteção de dados pessoais, e estou muito feliz de poder contribuir aqui. Tive a oportunidade de palestrar em muitos países da América Latina, e esse é um dos melhores, do princípio ao fim, que eu participei. Eu agradeço muito a oportunidade de contar a vocês como na Colômbia também estamos contribuindo nessa discussão global, que, ou melhor, a maioria global tem muito para contribuir. Eu vou dividir a minha palestra em 3 pontos. Ela é baseada nas pesquisas que eu fiz na Universidade dos Andes, algumas delas também no trabalho que eu estou desenvolvendo para a Unesco. Então, eu vou compartilhar alguns descobrimentos que fizemos. Como os juízes utilizam os sistemas de inteligência artificial, alguns dos riscos associados aos tipos de usos que achamos nos juízes e, em geral, no sistema judiciário, e vou falar de iniciativas em todo o mundo sobre regras e orientações para o uso de inteligência artificial nos sistemas judiciários. Vamos começar com o primeiro ponto, e surge a partir de uma pesquisa para a Unesco, cujos resultados podem ser estão disponibilizados na internet. Como eram usados os sistemas de inteligência artificial em todo o mundo? Achamos que existe ali uma alta familiaridade com sistemas de inteligência artificial. Há uma adoção de sistemas relativamente baixa. Não mais de 25% dos operadores declararam que usavam algum tipo de inteligência artificial. Mas eu digo baixa porque são poucas as organizações que entregam ferramentas de inteligência artificial, por uma parte, e por outro lado, os sistemas de inteligência artificial generativa de acesso massivo são recentes. Existe uma taxa de adoção rápida dessa tecnologia que com certeza vai crescer. Além de quantas pessoas no sistema judiciário estão usando esses sistemas, a outra pergunta é o que eles fazem com os sistemas de inteligência artificial generativa, que são os que universalmente têm acesso. Podemos entrar já GPT, Pilot, na versões gratuitas e pagas, e a resposta mais comum é que 43% usam esses chatbots para procurar informação. Isso está falando dos riscos, porque nós sabemos que os chatbots podem produzir informação incorreta ou falsa, inclusive. No Brasil, houve um juiz que copiou e colou
parte do ChatGPT e não controlou, e na sentença aparece jurisprudência inexistente, ele não verificou os dados, mas ocorreu em outros locais do mundo, é um risco, depois eu vou comentar como as pessoas usam esses sistemas, pessoas que passaram por algum tipo de treinamento formal, e quais são as limitações. Uma segunda resposta é redigir documentos. Temos um pouco mais de granularidade. Quando falamos de redigir documentos, não é de 0 a 100 a sentença, e sim que os juízes e as juízas estão usando para resumir ou para que os textos sejam mais claros, aumentar acesso para pessoas que não são advogadas. E poderia seguir conversando sobre os usos, incluindo explorar, explicar, analisar dados, mas esses são um pouco mais marginais a respeito dos usos que estamos vendo de busca de informação e de tentar de complementar o processo. Os riscos dos sistemas de inteligência artificial baseados nesses descobrimentos. Eu não tenho que passar por esses slides. Recentemente, a universidade publicou um repositório com mais de 600 riscos. Se vocês têm interesse de conhecer casos onde houve incidentes negativos de uso de inteligência artificial, seja no nível privado ou público, podem acessar, onde podemos ver milhares de casos e que nos últimos anos, nos últimos dissidentes, cresceu muito. Seguramente avançou o uso porque as ferramentas foram adotadas massivamente e, como dizia a colega Ana, não é teórico o que acontece agora. Nós também perguntamos para os operadores judiciais que percepção tinham sobre a existência de riscos, em particular associados ao uso de inteligência artificial degenerativa no trabalho. Como vem, a maioria diz que existem riscos, 21% não sabem. Isso é grave porque demonstra que precisamos trabalhar em alfabetização. Outra porcentagem dizem que não, mas pode ser discutido. E a seguinte pergunta, aqui para quem respondeu que existem os riscos, quais são esses riscos? 27% é ciente dos problemas da qualidade da informação que aparece no conteúdo. Que porcentagem das pessoas responderam? É uma das principais fraquezas. Os mesmos usuários eles manifestam relações com a privacidade que foi mencionada hoje. Se vocês introduzem um prompt no ChatGPT gratuito ou outro chatbot, qualquer coisa que vocês introduzam será reutilizada pela empresa de acordo com os termos e condições. Se vocês introduzem informação confidencial ou pessoal, e se vocês são funcionários públicos, vocês estão fazendo uma falta muito grave porque perdem o controle da informação. Quanto mais informação vocês introduzam no prompt, melhor será a resposta. Então, não surpreenderia que muitos introduzem informações pessoais. Então, muitos estão preocupados com o copyright e a integridade. Como foi mencionado, esses sistemas foram treinados com uma grande quantidade de dados sem o reconhecimento, mas também porque quando o chatbot produz a resposta e o chatbot finalmente ou depois de tudo, é um grande detentor de padrões e dentro deles faz um collage de coisas que reproduzem e que não tem nenhum tipo de reconhecimento.
de atribuição. Alguém em Colômbia diria, sim, ok, a norma, a jurisprudência, por causa das fontes do direito. Existem outras preocupações, a opacidade, os direitos de trabalho, os viés, o impacto ao meio ambiente. Existe uma preocupação entre as pessoas que usam. E a outra pergunta é se existiam regras sobre o uso dessas tecnologias e se recebeu instruções ou treinamento formal. Vem que a grande resposta é não recebemos treinamento formal e também não existe orientação por parte disso. Vocês podem ver que avança o uso dos sistemas. Estamos satanizando os sistemas? Não. Não, precisa saber como usar, porque eu posso usar um carro para ir no trabalho ou para me matar ou atropelar alguém, senão eu não sei usar. Existe muito grande para orientar. Também perguntamos se teria que existir regras para a inteligência artificial generativa, para juízes, para advogados, para não advogados. Vocês sabem que em muitos processos as pessoas acudem diretamente e, como veem, as grandes respostas, que grande porcentagem em si que tem regras, isso pode ser contraintuitivo. Podemos imaginar que as pessoas não querem ser regulamentadas, mas sim, as pessoas querem ser regulamentadas e nós estamos na hora de fazer isso, de fato. Uma nota ou uma observação é que dentro de uma parceria entre a Universidade de Los Andes e a Justiça Colombiana, nós fizemos entre janeiro e maio um curso para 1.400 magistrados sobre fundamentos de inteligência artificial no setor judiciário. Foi muito bom. Depois disso, fora da conferência, vou dar mais detalhes, mas eu menciono isso primeiro pelo esforço de uma jurisdição colombiana para educar massivamente ou treinar, e falam 1.400, vão ter que ser mais, porque tem mais funcionários. E eu aproveitei esse curso que organizei e ministrei para fazer uma pesquisa entre os 1.400 funcionários, e as respostas são muito parecidas à pesquisa global da Unesco que eu mencionei. Não é muito diferente a imagem global do que nós vemos em um país como a Colômbia e sobre provavelmente o que aconteceu no Brasil. Uma pergunta que eu fiz para meus colegas colombianos, eu não fiz essa pesquisa na Unesco porque eu quis fazer. Que barreiras achamos para usar, na hora de usar a inteligência artificial? E eu fui surpreso de que a resposta é que nós precisamos de treinamento. E para mim foi uma surpresa, porque eu pensei que iam falar precisamos de computadores, internet. Não, isso existe, mas nós primeiro precisamos ser treinados. Outros obstáculos é não ter regras, não ter diretrizes. E se essas ferramentas são um risco, nós temos medo de usá-las. E o segundo ponto, o terceiro, desculpem, é que precisamos ter acesso a ferramentas próprias, porque sabemos que se usamos ChatGPT ou Copilot ou outros sistemas de inteligência artificial generativa disponíveis na internet, não sabemos quais são os níveis de qualidade, de segurança para poder usar. Não sabemos que dados foram utilizados para treiná-lo, não conhecemos o modelo, não sabemos muitas coisas, e a opacidade vai contra o trabalho que temos que fazer, que não pode ser opaco. Surpreendentemente, os obstáculos que percebemos não aqueles que nós imaginaríamos das máquinas, senão barreiras humanas de querer saber como funciona, ter regras, equipamentos que possam responder aos objetivos, porque
Ana, acho que ela mencionava que uma coisa é que uma empresa use tecnologias de fora, onde não importa a transparência ou a parcialidade, a autonomia, a independência, mas não podemos levar isso no setor público, no sistema judiciário, onde isso sim é importante. E eu vou chegar no final da minha palestra e é que iniciativas existem sobre as regras e diretrizes no setor da justiça, porque podemos falar de regulamentações em geral, e eu vou fazer outro parêntese, outra publicidade, e é que na Unesco eu fui contratado para escrever um brief sobre as aproximações emergentes da regulamentação da inteligência artificial no mundo. A discussão parece ser, quando revisamos os caminhos da revolução global, qual é, ok, existe um modelo da União Europeia, dos Estados Unidos, da China, e quando vemos os projetos de lei ao redor do mundo, a história é muito mais complexa. Precisamos visitar o Brasil para conhecer que o Brasil recolhe aspectos que estão na União Europeia, mas outros que a União Europeia não tem. Capítulos sobre direitos, sobre novos direitos, e isso é muito interessante para contribuir com o sul global, que outros não estão tratando de contribuir por razões geopolíticas, entre outras. Esse documento, essa semana será publicado, eu convido vocês, não tenho tempo para explicá-lo, são 9 aproximações regulatórias que eu achei em projetos de lei em todo o mundo, porque apenas na América Latina existem 11 países cujos congressos e assembleias nacionais discutem projetos de lei, e depois na África também, na Ásia também, e estamos vendo muito o efeito Bruxelas, o efeito de ver que na União Europeia é aprovada uma lei e como depois isso se espalha em outras partes do mundo. Vemos isso, mas também novidades, e vale a pena, acredito, estudar a legislação e os projetos de lei de outros países. Voltando à minha palestra, porque eu acredito que tenho apenas uns minutos, com respeito às regras do sistema de justiça, eu vou contar diferentes exemplos, porque existem diferentes instrumentos regulatórios. Existem normas puras e duras, obrigatórias, o PIA Act, o regulamento da União Europeia, que estabelece que um risco alto de inteligência artificial é quando são utilizados sistemas para a tomada de decisões no marco de processos judiciários. E como tem um alto risco, implica determinadas medidas para quem pretende implementá-lo ou usá-lo, ou seja, uma avaliação de impacto, por exemplo, ou ter um sistema de gestão de riscos. Eu acredito que seja muito importante, e os sistemas judiciais não deveríamos limitar ao setor público. Nós tomamos muitas decisões que afetam a vida das pessoas, e isso é importante para o sistema judiciário, mas existem outras áreas no sistema do setor público onde essas normas são importantes. Diversas entidades que governam o judiciário no mundo começaram a publicar diretrizes. Ano passado, o Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá publicaram diretrizes sobre o uso de inteligência artificial generativa no sistema judiciário. No caso, por exemplo, da Nova Zelândia, temos 3 guias diferentes para magistrados e juízes, para advogados e não advogados, porque existem também obrigações diferentes. E vou fazer outra publicidade associada a isso. Existem outros instrumento que é a jurisprudência. A Corte Constitucional da Colômbia recentemente emitiu uma sentença muito detalhada, umas 200 páginas, com relação ao uso de ChatGPT para redigir uma sentença. A inícios de 2023, um juiz em Cartagena resolveu fazer 4 perguntas legais, de assuntos legais jurídicos, para complementar
a decisão e justificar a decisão em um caso onde os direitos fundamentais de um menor de idade estavam em jogo. O juiz considerou também, além da resposta do ChatGPT, legislação e jurisprudência, mas eu fui uma das pessoas que criticou publicamente a forma que ele usou, porque não demonstrou que existisse, que tivesse contrastado o ChatGPT com outras fontes confiáveis, porque considerou o ChatGPT como confiável, mesmo que a resposta foi imprecisa. Isso chegou a mãos da Corte Constitucional, porque terceiros interessados quiseram dizer que estava violando o direito à lei, porque não sabíamos com que dados tinha sido gerado, o nível de precisão, ou qual era a pertinência para usar no marco do processo constitucional. E, por isso, a Corte Constitucional abordou esse caso, uma sentença onde, por um lado, admite que os juízes podem usar ferramentas de inteligência artificial, mas tem que usar sob determinadas regras. E a Constitucional procede a propor uma série de princípios. Aqui temos o listado completo, são 12 princípios para o uso de inteligência artificial no setor da justiça, e antes disse, cuidado que existe uma regra e que as máquinas não podem substituir o ser humano. Se a máquina substitui o ser humano, pelo menos no marco constitucional colombiano, seria inconstitucional. Não poderia, por muitos motivos associados à violação do processo e à opacidade desses sistemas, não poderia ser feita. A Corte Constitucional diz que podem ser usadas sob determinados parâmetros, nunca para substituir o próprio pensamento e determinação do juiz. E o tribunal, na sentença, solicita ao Conselho da Magistratura que, primeiro, publicar orientações para os juízes sobre como usar e como não usar, e, segundo, pedir ao Conselho da Magistratura treinar os juízes, porque precisamos de mais treinamento. Aqui temos a outra parte da publicidade, e é que para a Unesco eu preparei guias do uso de inteligência artificial em cortes e tribunais, e essas diretrizes estão disponíveis na internet como consulta pública. Meu esboço teve muito feedback, e na Unesco disseram que precisava de uma maior discussão para que qualquer pessoa possa enviar feedback. Eu convido vocês a fazer isso, se vocês são interessados. E depois disso vai produzir um melhor documento que não posso explicar porque acabou meu tempo. Ele tem princípios, recomendações pontuais para os juízes e os funcionários. E com isso termino. Esse é meu e-mail, porque se vocês têm interesse e gostaria de seguir conversando com vocês. Pelo menos saio daqui com um dever de casa enorme de ler todos esses documentos, a decisão da Corte Colombiana, enfim, vai ser um longo trabalho pela frente. E passo agora, desde logo, ao professor Caio Machado, que é advogado, fellow na Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas de Harvard e doutorando pela Universidade de Oxford e pela USP. Muito obrigado. Eu tenho um PowerPoint, vou precisar da maquininha, e enquanto coloco um PowerPoint, eu vou agradecendo. Obrigado, guerreiros que ficaram até agora. Obrigado ao STF pelo convite, é uma honra enorme estar aqui. Obrigado, em particular, Vitor e Aline. E vamos lá, vamos para a fala final. Vocês vão ver que eu usei para caramba IA generativa e até outras ferramentas abertas, mas, como é objeto da nossa conversa, está liberado pelo bem da ciência. Bom, eu vou falar sobre algoritmos como adjudicadores, tá? E o celular aí do lado vai fazer sentido muito em breve. Então, não necessariamente é só uma questão do IA na justiça, mas uma discussão um pouco mais ampla.
E eu queria começar com uma discussão, bom, como que vai ser o nosso percurso aqui, né? Vai ser como esse meme. Eu vou começar muito detalhado, aí meu tempo vai apertar, e aí eu vou sair correndo, mas eu quero trabalhar um caso hipotético que vai ser a base para a gente destrinchar do que a gente está falando quando a gente está falando de algoritmo, o que esse conceito de algoritmo significa quando a gente implementa ele na sociedade, a gente faz usos dessas tecnologias, como eu estou fazendo, com o ChatGPT, o DALL-E, enfim. E aí vou discutir com vocês o caso da moderação de conteúdo, que o professor Flávio até mencionou, que foi um estudo que a gente fez em conjunto, vou aproveitar a explicação dele. E, por fim, alguns caminhos, para onde vamos, tá? Então, vamos começar com o problema. Vou descrever um caso hipotético, tá? Eu vou chamar essa pessoa de Caio, tá? Caio estava no aeroporto e recebeu o anúncio, ó, seu voo foi cancelado, entre no site e remarque seu voo, tá? Completamente hipotético. Aí você entra no site, abre sua conta lá, não consegue mexer, procura as normas, tem que... Enfim, você pode remarcar, te dá todos os seus direitos, legal, e isso te ajudou? Você não tem para onde ir. Você clica não. Te chamam no Zap. Vai para o Zap. Aí já começa, né? Aí você vai no Zap. Olá, eu sou a Fulana Airlines. E começa a conversar com a máquina, né? E vem a sopa de letrinhas. E vem letras. E vem mais letras. Aí você começa a pedir, pelo amor de Deus, deixa eu falar com o atendente, deixa eu falar com o humano. E continua, e vai o diálogo, e ping-pong, até que termina. Desculpa, você conversou, obrigado pelo papo, mas eu não consigo lidar com a sua demanda. Por favor, vai ao site ou o aplicativo, né? Aí você vai para o aplicativo, encontra um erro que te manda para o telefone e aí você encontra outra máquina que te fala, olha, desculpe, não consigo tratar da sua demanda e, bom, tenta o app, né? E você fica nesse ciclo infinito, pulando de uma máquina a outra. Mas, e esse é o ponto dessa anedota, a gente tem mais ou menos um fluxograma aqui, que eu estou chamando de fluxograma de Kafka, porque você se perde nessa burocracia que mistura gente, né, a empresa e a ferramenta. Isso aqui é mais uma brincadeira, mas que vai servir, que é assim, você está com um problema, você acessa o site, ele te manda para o WhatsApp, ou te manda para o call center, que te manda para o WhatsApp, e aí você volta a estaca zero, você continua com o problema. Esse é um pavor que a gente tem. Mas o ponto é, nós temos esses problemas no cotidiano, né? A gente tem esses conflitos, que não são conflitos, num primeiro momento, passíveis de judicialização. Óbvio que você pode, mas assim, você não vai judicializar a dor de cabeça ali que você tem, de pular de call center, Zap, etc. Mas você tem um conflito que precisa ser resolvido, e ele é resolvido através do intermédio de máquinas, né? Essas máquinas são que permitem que a empresa gigante atenda no mundo todo, atenda milhões de pessoas e tudo mais. Guarda o fluxograma. Por quê? Eu quero trabalhar o conceito de algoritmo com vocês. Eu acho que a gente precisa especificar o que a gente está falando aqui nessa sala quando a gente fala de algoritmo. Um algoritmo estrito sensu é algo que o professor Flávio mostrou. É um passo a passo. Você dá uma entrada e ele te dá uma saída. Aqui é um fluxograma de um algoritmo que te diz qual de 3 números é o maior. Tá? Então, você coloca lá 3 números, ele passa essa sequência e, no final, ele te dá um resultado. Mais ou menos como o chatbot que a gente viu. A importância da gente trabalhar um conceito de algoritmo, porque algoritmo é o tijolinho da inteligência artificial. Inclusive, algoritmos compõem algoritmos mais complexos e você pode juntar um monte e prestar um serviço, como um ChatGPT, que usa esses algoritmos de aprendizagem e tudo mais. Então, num primeiro momento, a gente tem a impressão que a gente está falando disso. Mas o professor Tarleton Gillespie, eu coloquei a fonte aí, se vocês quiserem, que às vezes tem uns nomes complicados. Ele separa em 4 conceitos de algoritmo, que a gente mistura. Um é, de fato, a solução, é a matemática. Mas ele fala também que a gente tem o talismã. Né? Você tem um argumento comercial ali, de, a gente tem um algoritmo, o nosso aplicativo de encontro usa um algoritmo, vai te achar o par perfeito. A gente tem também a ideia de que é científico, esse compromisso com o procedimento. De alguma forma, o que está ali não é da esfera humana, é a ciência te dando um resultado. Que são 2 camadas interessantes, mas não é o nosso enfoque agora. O principal é o algoritmo como a Cinedoc.
é uma metonímia. Você está falando do algoritmo, mas, na verdade, você está falando de um todo. A gente está falando de uma empresa com políticas, com pessoas, com regras, com decisões, que oferece produtos e serviços usando uma tecnologia complexa, um algoritmo complexo. Mas um não se separa do outro. Tá? Então, a título de exemplos, né? Aqui eu até mencionei a matemática, o eHarmony era um aplicativo antigo que tinha esse argumento, né? A gente vai usar o algoritmo para achar o seu par perfeito. O iFood, ele fala assim, ó, a gente não escolhe, não é o meu primo que vai ser o entregador, que vai pegar a sua entrega. A gente põe ali no algoritmo, ele vai determinar quem está mais próximo, quem vai fazer a entrega mais rápido, qual que é o caminho mais rápido. Isso, gente, eu estou dando exemplos. Enfim, ChatGPT, o serviço que a gente usa, reflete uma série de decisões. Por exemplo, decisões de ajustar vieses, né, qual público que você quer chegar, e por aí vai. Assim, todas essas empresas, quando a gente fala do algoritmo do Google, a gente está falando, na verdade, de todo o Google, que está controlando e ajustando o algoritmo que a gente usa na ponta. Tá? E é esse o ponto principal. Porque a gente cai um pouco no erro, que é parte verdade, mas também pode ser um erro, em muitos aspectos, em achar que tem um robô ali manipulando toda a nossa experiência. E eu adoro o ChatGPT, que ele traz esse elemento distópico assim, para a nossa conversa. Né? Mas a gente está tratando com um conjunto sociotécnico. Há pessoas por trás dessa máquina e a gente está interagindo com essa máquina. Quando ela produz algo, quando ela oferece o serviço, tem alguém ali que paga a conta de luz, que paga o servidor, entendeu? Que desenvolve, que ajusta. Então, guardem esse conceito. Vamos lá. Então, algoritmos como adjudicadores. Eu gostei que o ministro Barroso trouxe um dado até mais atual que o meu. Então, a gente sabe que os tribunais, o judiciário no Brasil tem 83,1 milhões de processos ativos. Eu já ouvi, não sei se é fato, e é pouco relevante se é real ou não, que o judiciário brasileiro é o maior do mundo. Vamos presumir que sim, tá? Porque de fato é colossal. Eu digo que é relevante porque de fato é um número colossal. Mas eu queria trabalhar alguns outros números com vocês, e aí não são só empresas de inteligência artificial stricto sensu, mas são o algoritmo que a gente trabalhou agora. Esses dados são de um artigo de dois professores, Ethan Katz e Rabinovich Aini, um artigo de 2017. Então, assim, ele está eras geológicas desatualizado, mas os números servem para o nosso debate. Em 2015, a Alibaba, através do seu mecanismo de resolução de disputas, que usa, inclusive, algoritmos de incentivo, de crédito, para resolver as disputas. A Alibaba é tipo o Mercado Livre, a Amazon. Eles tinham produzido 150 milhões de votos em disputas entre clientes. Tá? Então, só aí, em termos de... o Alibaba é quase o maior tribunal do mundo, de certa forma. Né? São disputas que talvez não fossem para o judiciário, mas, enfim, são disputas que o Alibaba está resolvendo. A citação ao lado vem do fundador do Airbnb, que ele fala explicitamente, olha, a gente pode escrever uma linha de código que vai resolver o problema de 10 mil ou 10 milhões de pessoas. Quer dizer, dentro da lógica do serviço, da prestação do serviço, está a resolução de disputa, através do algoritmo. Tá? Então, existe toda uma camada ali de disputas que não necessariamente sobem para o judiciário porque elas são mundanas, né? São pequenas. Mas, na verdade, elas são pulverizadas. O valor e o volume é gigantesco. E quem está controlando isso de forma, às vezes, deliberada, como é esse caso, né? São as plataformas, e a gente vai discutir o não explícito num segundo. Para dar uma ideia das dimensões, alguns anos atrás o grande debate era smart contracts, blockchain e tudo mais. Dentro do smart contracts existe esse conceito de fazer um contrato elaborado, uma organização que se opera sozinho, que é uma Distributed Autonomous Organization, uma organização distribuída autônoma. Basicamente, um contrato que se opera sozinho. E, nesse espaço, temos registros de transações resolvidas, executadas por contratos inteligentes, que somavam 3 bilhões de dólares, um mercado específico em uma moeda. E aí, qual que é a relevância disso? Porque o contrato inteligente ele não é só um contrato. Às vezes, ele é menos que um contrato, né?
mas ele é um mecanismo de execução. Ele é um mecanismo de resolução de conflito. Ele recebe aquelas entradas do algoritmo e ele dá output, executa, não executa, cancela, dobra, multa, etc. Então, de fato, essas máquinas já estão operando soluções, e agora, não é uma solução que vem da cabeça da máquina. Eu vi uma citação muito boa esses dias, que dizia o seguinte: talvez o robô leve o seu emprego, mas ele não vai levar o seu salário. É mais ou menos essa lógica, entendeu? Ele está executando a resolução de conflito, mas quem está por trás e quem está operando não é a máquina, né? E aí, o ponto principal disso daqui é que a gente traz para essa infraestrutura nossa de transações algoritmos. E a gente tem um deslocamento privado, né, para um espaço privado, da resolução de conflitos. De novo, às vezes explícita, às vezes implícita, tá? E aí eu quero explorar um desses casos implícitos, que é muito comum e talvez vocês também já tenham passado, como o nosso caso hipotético. Eu espero que vocês também sejam familiarizados com linhas aéreas, enfim, telefonia, esses problemas do dia a dia, que é o caso da moderação de conteúdo. Cada postagem que a gente faz, a gente tem filtros, algoritmos de inteligência artificial que olham para aquela postagem e falam: bom, pode ficar no ar, uma postagem normal, não pode, é pornografia, é violência, é terrorismo e por aí vai. E aí, lógico, eu peguei esse exemplo do Instagram, mas todas as grandes redes sociais fazem isso. A gente está fazendo isso cada vez mais, até por questões jurídicas. Então, o DSA na Europa, resoluções do TSE que foram mencionadas aqui, Online Safety Act no Reino Unido. Há uma pressão, uma necessidade da gente controlar a informação, e isso, inclusive, participei muito e apoio essas normas. Minha tese de doutorado em Oxford é sobre desinformação de ciência na saúde, no Brasil. Mas a gente precisa entender como que esse conflito, né, você publicou alguma coisa que deve ou não deve estar no ar. Tem um conflito que precisa ser resolvido. Isso está sendo resolvido pela empresa, que, lembre-se, está moderando a nossa liberdade de expressão. Então, o conceito de moderação de conteúdo é muito simples. Você faz um post, que pode ser o meme da Nazaré, pode ser uma imagem, sei lá, do Estado Islâmico. Isso passa por um modelo e o modelo diz: tira ou deixa no ar. Agora, eu vou aproveitar a explicação que o professor Flávio fez. A gente treinou 60 modelos, inclusive a gente usou modelos da Google, quer dizer, então, estado da arte, indústria. E esses modelos eram igualmente bons, mas eles discordavam em certos pontos. Mais ou menos é como essa imagem. Você tem dois modelos igualmente bons que estão olhando para o mesmo objeto na realidade, mas estão descrevendo de formas distintas, tá? Realmente, quem escreveu o número queria dizer 9 ou 6, mas a gente não sabe o que é, e os modelos estão disputando isso, e a gente não tem uma razão para escolher entre um ou outro. E o que a gente descobre é que, de fato, os modelos estão agindo a partir de elementos aleatórios. E isso é o preocupante. E aí, para não repetir tudo que o Flávio disse e acrescentar uma camada para o nosso debate, a gente tem uma fuga, não só uma fuga ou um risco ao direito, não só quando a gente fala da noção jurídica, que você pode ter um erro e aí punir alguém, violar a liberdade de expressão de alguém. A gente foge da lógica de processo, né? A professora Ana também mencionou, tangenciou esse assunto. A gente foge do procedimento. A gente espera que um adjudicador que vá aplicar a lei vá olhar lá para a liberdade de expressão, ver os critérios, olha a jurisprudência, aplica. Mas o que a gente percebe é que há uma fuga disso para uma lógica de estatística. E aí essa é uma lógica essencialmente comercial. Não quer dizer que há um desalinho o tempo todo e que a gente deve judicializar todas essas disputas, até porque seria impossível, né? Não seria o melhor uso do tempo do ministro Barroso ou de qualquer outro magistrado, né? Não seria o melhor uso do tempo, mas a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa perceber que essa camada de resolução de disputa também é controlada por um privado. E esse privado se beneficia disso. Se você tem um problema no Uber, você reclama e quem apanha é o motorista ou a motorista. Eu ia falar nunca, mas às vezes tem as exceções. Quase nunca a plataforma fala assim: não, peraí, isso aqui foi um erro no meu algoritmo, eu vou indenizar os dois aqui. Sempre ou você ou o motorista perdem.
Então, sim, a gente tem a estrutura tecnológica de resolução de conflito, mas você deter isso é um poder enorme que a gente precisa discutir. Essencialmente, e aqui eu vou voltar uns slides, é explícito, é uma jurisdição delegada. Tá? No Alibaba, você vê isso nos termos de uso, ou via, né? Isso aqui é de 2015. Tá? A gente está falando de meios alternativos de resolução de conflito, literalmente, em outros casos, de uma forma mais velada. Então, a gente precisa sentar e pensar nesses problemas. E aí, também, dado que estou me referindo a um estudo que o professor Flávio mencionou, essa aleatoriedade incidia de forma discriminatória. Então, dependendo de quem você é, a quem você está endereçando, você tem uma chance maior ou menor de ter uma decisão que é mais baseada em fundamentos ou mais baseada no giro da moeda. Tá? Opa. E aí eu venho para o momento final para amarrar com o tema do nosso debate, que é o constitucionalismo. A professora Sheila Jasanoff, também de Harvard, ela diz que a tecnologia traz um momento constitucional. Ela tem um poder constitucional, não no seguinte que ela vai lá e altera a lei, mas ela traz mudanças à realidade que nos obrigam a discutir valores jurídicos constitucionais. Então, a foto da Lua, e não tem referência porque essa aí fui eu que tirei, estou muito orgulhoso, não foi o ChatGPT, mas, de repente, a gente consegue ir para a Lua. Vamos discutir o conceito de propriedade. Você consegue ter propriedade na Lua? Célula-tronco, é vida ou não é vida? Saúde. A gente tem o Daniel, que está especialista em inteligência artificial e saúde, inclusive lançando um livro hoje. O que é saúde? A gente vai ter um diagnóstico usando IA. O papel do médico ou da médica é só produzir diagnósticos? O bom cuidado é só você olhar para a pessoa e falar dor de cabeça, toma dipirona. Ou o papel da médica ou do médico é muito diferente quando a gente fala de cuidado. Então, a gente introduz essa tecnologia, beleza, ganha escala. Mas a gente está mantendo esse conceito de saúde? Qual que é o conceito de prestação de saúde que a gente tem, por exemplo, na Constituição, que a gente quer ver preservado através das tecnologias? E aí, o para onde vamos, quais são as soluções que eu proponho em cima disso? Eu não acho que a gente tem que abrir mão da tecnologia, eu não quero vilanizar as empresas, não é esse caminho. Eu acho, de fato, que essas tecnologias são muito, muito úteis. Tá? Para mim, o ChatGPT é quase que a calculadora do advogado, entendeu? Essa que é o nível de revolução. É um negócio que você sabe fazer, mas você consegue fazer mais rápido. Mas você não aponta a calculadora ali para um campo aberto e ela te dá um prédio, né? O engenheiro tem que ir lá pensar, fazer conta, modelar, enfim. Então a gente precisa ser arquitetos do problema. A gente precisa entender quais são as perguntas que a gente deve fazer, como formular essas perguntas. E aí também, quais são as salvaguardas. A OpenAI soltou um artigo chamado IA Constitutional AI, IA constitucional. A OpenAI, sabendo do problema, está se adiantando e propondo soluções. Mas o que a OpenAI está chamando de constitucional, nesse artigo, e vocês podem consultar, é uma grande enquete rebuscada, que aí eles inserem dentro do programa do ChatGPT, e aí, de alguma forma, está constitucionalizado, entendeu? Está amparado por diretrizes constitucionais. Inclusive, tive uma ocasião de perguntar para eles, né? E eu acho que isso não bate com o conceito jurídico de Constituição. Porque a Constituição não é uma grande enquete que a gente documentou e colocou no altar. Ela, muitas vezes, é contramajoritária. Ela é um instrumento de interpretação. Em muitos casos, ela vai ser usada para interpretar um caso novo. A estatística não necessariamente vai te dar uma solução nova. Ela vai, muitas vezes, apontar, por mais que ela possa ser generativa, ela vai apontar para o que tem maior incidência. Então, a gente precisa se apropriar dessas salvaguardas. A gente precisa propor isso. A gente não necessariamente precisa se rebaixar ao nível pulverizado de mercado, etc., mas a gente precisa saber que isso está acontecendo. E aí a gente precisa regular pensando em todos os níveis, desde a incorporação dessas tecnologias no judiciário, né, entendendo como elas são usadas, porque é uma caixa preta, né, e também discutir esse nível de infraestrutura. E é por isso, enfim, que eu faço pesquisa, que eu trabalho com isso. E é com esse ponto que eu encerro, deixo meus contatos, estou com umas afiliações misturadas, então pesquisa com o professor Flávio em Harvard, pesquisa em Oxford,
Então, fico livre aí para quem quiser continuar a nossa discussão e agradeço muito vocês terem ficado até aqui. Eu gostaria de agradecer ao professor, todos os panelistas, Caio, a Ana, Juan, todos os panelistas, aliás, do seminário inteiro, pelas exposições de altíssimo nível. E passo agora a palavra ao nosso mestre de cerimônias, desejando um bom almoço a todos e agradecendo a presença e a paciência. Agradecemos as manifestações de todos os palestrantes que contribuíram para o sucesso deste evento. Agradecemos também o apoio na realização deste seminário do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, e da Embaixada dos Estados Unidos, que neste ano celebra 200 anos de relações diplomáticas com o Brasil. Com a devida autorização, declaro encerrado o seminário Impactos da Inteligência Artificial no Constitucionalismo Contemporâneo e tenham todos uma excelente tarde.